Vamos falar agora de viagens. Que tal? Tem mais destaque aqui em Os Pingos nos Is, porque o presidente Lula vai desembarcar nesta sexta-feira em Cuba para uma visita de 2 dias antes de ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O mandatário vai aproveitar sua passagem por Havana para reaquecer as relações políticas que foram paralisadas nos últimos anos e também reabrir as negociações com os cubanos para que eles paguem o calote bilionário no BNDES pelo financiamento do Porto de Mariel. Apesar dessa expectativa, a ditadura enfrenta uma de suas maiores crises econômicas da história, que tem levado à insegurança alimentar de boa parte de sua população. Vou começar com o Roberto Mota, que acompanha de perto também essa situação que envolve Cuba, o sofrimento de sua população com o regime e agora a ida do presidente Lula para tentar negociar esse rombo bilionário em relação ao Porto de Mariel, financiamento com o BNDES. Será que Lula vai usar todo o seu poder de persuasão e vai conseguir fazer com que os cubanos paguem, amortizem essa dívida, uma renegociação da dívida? Será isso, Mota? O que a gente pode esperar? Daniel, eu estou ouvindo aqui você ler a notícia e estou me perguntando se isso realmente está acontecendo, né? Sim. Existe um filósofo conservador, Edmund Burke, que dizia que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Agora, eu me arrisco a dizer que o povo brasileiro conhece, sim, a nossa história, mas, apesar disso, não entende por que a história está se repetindo. Parece que a gente entrou num túnel do tempo, parece que a gente voltou 15 anos, 20 anos atrás. Eu não sei o que dizer a respeito dessa notícia, sinceramente. Pois é, Zé Maria, a gente não entrou naquele carro de volta para o futuro, né? Fala, não, você então, Dantas. Vai mandar executar as garantias. Vai pagar em charuto. Vai lá vai pegar os charutos na mala para trazer. Eu tô morrendo. Tinha isso no contrato, Zé? Tinha isso no contrato? A garantia era o quê? Pagamento em charuto? Depois de tudo que a gente comentou hoje aqui, se for charuto já tá bom, né? Nós vamos ter que pitar muito, né? Pitar o dia inteiro. Ô, Daniel, a cláusula era secreta. A cláusula era secreta. O pessoal disse que não tinha caixa preta do BNDES, né? O Bolsonaro, eu não sei por que não abriu. Caixa preta da preta, da grande. Caixa preta mesmo ali, cheia de problema, e que foi aberta foi pelo TCU. A gente tomou conhecimento justamente nas investigações que o TCU fez, competentíssimas, a equipe técnica do TCU tem que tirar o chapéu, que mostraram que essas exportações de mão de obra, de serviços e tal, de empreiteiras no exterior, elas foram todas balizadas em contratos aí com cláusulas muito estranhas, né? Então, o contrato de Mariel previa isso, previa garantias ali da produção de charuto, produção do fumo lá. Então, assim, tomamos fumo, na verdade. Olha, eu vou reforçar que eu morro de medo de receber aí essas garantias, aí nós vamos ter que pitar muito, porque haja charuto, né? Mas, na verdade, é uma questão muito séria e grave. Eu entendo que um presidente da República não pode descer a comentários e nem tocar nesse assunto técnico que é do BNDES. Acho que a legislação não protege o erário brasileiro quando deixa esta pendência para o banco e para os cofres públicos que investem nas estatais. Isso deveria ser cobrado do diretor do BNDES, que fez uma autorização de empréstimo tão fajuta assim. Ele deveria arcar com essa despesa também. Deveria cobrar no CPF do diretor ou presidente do BNDES que fez um empréstimo que ele sabia que não ia ser pago. Agora, a gente brinca de charuto, mas qual outra coisa que poderia receber de Cuba? Só se fosse médicos, né? Para mais médicos. Você me dá tantos médicos. Só falta alguma coisa assim. E agora, retomar esse debate, eu tenho impressão que se o presidente da República descer a esse detalhe de pagamento de contrato e renegociação, ele está prevaricando. Isto é uma condição técnica de ser
ajuizado se não pagar, como o BNDES faz com todos os empresários brasileiros, como os bancos fazem com a gente. É fazer um desenrola em Cuba, né? Exatamente. Agora, Cristiano Beraldo, existe uma preocupação de que haja justamente algo nesse sentido, que eles caminhem para uma renegociação, ainda que isso necessite de algum tipo de aprovação via Congresso Nacional, mas para que permita uma renegociação desse calote, isso seria estendido por vários e vários anos, e isso também ultrapassaria a gestão de Lula, alcançaria outros mandatos de presidentes. Beraldo, um risco enorme, né? Esse é o resultado da política internacional do Lula, esse que é bonzinho com os amigos, né? Como é que pode o Brasil financiar a construção de um porto estratégico importante e a gente receber algum tipo de garantia que não seja o próprio porto? Esse porto devia estar nas mãos do Brasil, para o Brasil explorá-lo, vendê-lo, fizesse com ele o que fosse melhor para o Brasil. Não vieram aqui pedir o nosso dinheiro? Porque quem vai pedir dinheiro hoje ao BNDES, o que tem que se submeter? Qual é a burocracia que tem que vencer para conseguir dinheiro do BNDES? Há juros absurdos, porque a taxa de juros no Brasil está altíssima, ela é contraproducente. A gente trabalha, o empresariado trabalha para poder pagar juros, para poder pagar imposto. Então não há como uma economia evoluir assim. Agora, quando a gente pega dinheiro do brasileiro, da população brasileira, vai financiar alguma coisa em outro lugar, a garantia tem que ser o próprio ativo, se aquele ativo tiver valor. Se não tiver valor, não tem nem que emprestar. É o que a China faz. Quando a China, com a sua nova rota da seda, coloca mais de $1 trilhão em outros países para facilitar a infraestrutura desses países que escoam produção para a própria China, o que vocês acham que tem de garantia? É papo furado de charuto? Não é. Então, a vida real se faz assim. Essa relação financeira de quem empresta dinheiro, normalmente ela é dolorosa, porque você quer que a pessoa que está tomando dinheiro te pague. Então, podemos voltar até antes nessa discussão, porque não fazia nenhum cabimento. Não tinha nenhum cabimento você pegar dinheiro do BNDES para financiar Cuba, porque tinha muita coisa para ser financiada aqui no Brasil. Tanto é que hoje a gente paga o preço dessas políticas equivocadas que tivemos nos governos do PT, dos tais campeões nacionais, onde a gente viu empresas pegando dinheiro para comprar concorrentes, se transformarem em players internacionais, e depois a gente viu o resultado. O resultado era a corrupção, era o dinheiro sendo distribuído, enriquecendo políticos e bancando campanhas eleitorais. Isso sim, um verdadeiro golpe contra a democracia brasileira.